Muito bem, vamos para a nossa lição de número 6 com o título Santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. Lembrando a todos que a santificação é como você imaginar uma escada, vários degraus, e a cada dia nós temos que nos aproximar mais de Deus e temos que caminhar com a ajuda do Espírito Santo, da bendita palavra de Deus, para nos santificarmos. Então é um processo progressivo, nós vamos estar aprendendo no decorrer desta lição, viu? Texto áureo está em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Pastor, como que ela pode ser instantânea e também ao mesmo tempo progressiva? Nós vamos aprender aqui no decorrer da lição, viu? Instantânea, porque você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem os seus pecados perdoados. Progressiva, porque a partir do momento que você começa a conhecer a Deus e andar com Deus, e o Espírito Santo vai te fazendo cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. É por isso que somos chamados de cristãos. Cristãos é o imitador de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de 13 ao 23. O objetivo geral desta lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Vamos lá, nossa introdução, ela está dizendo: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Deus é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 14, verso 15. A primeira parte da lição diz: a santificação no Antigo Testamento. Vamos ver então a santificação desde o Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Então Deus é em si mesmo santo, Deus é em si mesmo perfeito, Deus é em si mesmo maravilhoso, né? No primeiro tópico aqui da santificação no Antigo Testamento, no primeiro item diz, o item de número 1, a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Então, a santificação, o sentido dela no Antigo Testamento, depois nós vamos ver também que é o sentido dela prático mesmo, é de separação. Então você é santo, Deus te torna santo, Deus te torna o quê? Separado, Deus te tira do mundo e separa você para o serviço dele, para ser separado, sagrado a ele. Separar daquilo que é comum ou imundo, né? Para fazer diferença entre o santo e o profano. Então, por isso Deus nos tira do mundo, por isso Deus nos santifica. O verbo hebraico kadash, que significa ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é mais usado no Antigo Testamento, aparece 830 vezes, então, ali a palavra significando santificar, ser posto à parte. Então, Deus nos colocou à parte, Deus nos tirou deste mundo para vivermos uma vida de santidade. Não podemos confundir, viu? Santificação com ser santarrão, viu? São coisas bem diferentes. Santificação é aquilo que Deus produz em nossos corações e nós vamos cada vez abraçando Jesus e cada vez deixando as coisas mundanas. E santarrão é aquele que vê defeito em tudo e quer ser melhor que os outros. Então, muito cuidado. Sejamos santos, busquemos a santificação, mas não sejamos santarrões. No item 2 aqui da primeira parte, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, dedicar-se ao serviço de Deus. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, viu? Dependendo do contexto. Então tem dois versículos aqui onde você vai ver que significa a mesma coisa. Lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 13, diz assim, ó, que façam vestes a Arão para santificá-lo. E também pode se traduzir, interpretar, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, tá ok? Então,
consagração. Santificação, consagração. E agora vamos falar no item 3, a purificação. O termo taor é puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Então, purificação significa quando você se aproxima de Deus, automaticamente o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, o poder do sangue de Jesus, ele vai nos limpando, ele vai nos libertando. Por isso que nós precisamos diariamente estar orando, diariamente ler a Bíblia, diariamente ouvir hinos. Nós não podemos deixar, da mesma forma que você todos os dias tem que tomar um banho, todos os dias você tem que almoçar e jantar, mesma coisa é o ato espiritual. Então essa purificação, essa lavagem, que a própria Bíblia fala que a palavra ela faz em nós uma lavagem, ela tem que ser diária, viu? Que Deus nos ajude, então, a viver uma vida de purificação, de santificação, de consagração diária diante do nosso Deus. Parte 2 da lição, o título é A Santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito, viu? No item 1 aqui, uma obra da Trindade. Então, lembrando isso, nós já falamos nas lições anteriores, é só você pesquisar lá. Nós falamos da Santíssima Trindade. Então, quem opera em nós a santificação? É a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, nos comprou e nos purificou. O Espírito Santo habita dentro de nós para nos conduzir em santidade. Então, é a ação deste Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando, viu? Não podemos deixar aqui de entender, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, glória e majestade, viu? E o nosso Deus opera em nós, então, essa obra de santificação. No item 2, natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação, cerimonial ou legal de santificação. Então veja bem, não há um ritual de purificação, não há um ritual de santificação. Como que eu faço? Como que é a regra para que eu possa me purificar? Veja bem, a própria Bíblia diz para que nós possamos fugir da aparência do mal. Então nós temos que nos esforçar, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar a Deus para nos posicionar, para que Deus possa então estar nos abençoando. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Olha aqui que termo interessante aqui, ó. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição do pecador para santificado, ou seja, somos todos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, resumindo, somos todos pecadores. Quando aceitamos Jesus de coração, ele, através do poder dele, santificador, ele nos torna, então, santos na sua presença. Ou seja, nós passamos de pecador para um pecador remido, para um pecador agora santificado. Mas isso é automático? Não. Veja bem, quando você crê em Jesus, você então recebeu a salvação, mas essa santificação ela será progressiva. O Senhor já te vê santo, ele te enxerga santo pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas a pessoa tem que progredir e prosperar. Eu estou há 5 anos na igreja, mas não larguei isso, não larguei aquilo. E Deus está fazendo a obra. Não, vamos tomar muito cuidado e não podemos confundir liberdade com libertinagem, viu? E buscar realmente a santificação e para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. No item 3 aqui da segunda parte, uma necessidade. Então a santificação ela é uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Então da mesma forma que uma criança, ela nasce, ela vai aprendendo o passo a passo, ela vai aprendendo a falar, ela vai se desenvolvendo. No começo ela toma ali o leite, depois vem um mingau, depois vem uma comida mais reforçada. Mesma coisa o crente. O crente começa ali, vai aprendendo ali, vai aprendendo
vamos dizer assim, o beabá da palavra, vai aprendendo ali vai aprendendo ali o princípio da palavra, mas precisa progredir, precisa prosperar. Nós não podemos, igual o apóstolo Paulo disse, ele escreveu assim, ó, eu queria dar a vocês uma comida forte, mas não tem como, que vocês não crescem na fé, não progridem. A vida cristã ela é uma carreira, assim a santificação é progressiva, assim a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Então, da mesma forma, quando a Bíblia fala que aquele que chega a Jesus e aceita Jesus nasceu de novo, essa santificação também tem o mesmo sentido. Da mesma forma que ele vai crescendo em Cristo, vai conhecendo, vai deixando o mundo, vai se aproximando mais de Jesus, vai santificando a cada dia. Então você veja bem que é um processo que o Senhor faz em nossas vidas. E nós temos que tomar muito cuidado também, porque às vezes nós queremos cobrar de um novo convertido aquilo que nem nós mesmos fazemos, viu? Então nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos um fariseu dentro da igreja. Parte 3 e última da lição. A santificação aplicada ao crente. No item 1, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Então nós temos lá, quando o apóstolo Pedro ele diz, né, que nós somos sacerdotes, nós somos nação santa. Então todo o Novo Testamento ali está nos indicando para que nós possamos viver uma vida de santidade, principalmente ali quando o Evangelho chegou, o evangelho foi expandindo, chegava em lugares em que havia cultos pagãos de toda forma, havia todo tipo de imoralidade. E a palavra, então, dos apóstolos, os escritos ali, tem muito a ver com isso, para que a pessoa se santifique, deixe a idolatria, deixe a pornografia, deixe tudo aquilo que nos distancia de Jesus, para nós vivermos uma vida santa. E não é pela tua força, mas é pela força que vem de Deus. No item 2, uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, João 17 e 17, pelo sangue, Hebreus 9 e 12, pelo Espírito, 1 Pedro 1 e 2. Podemos afirmar, da mesma forma que Donald G. Ele afirmou: santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, querido, ser crente, viver uma vida de santidade, quando você for fazer qualquer coisa, é você se perguntar o que Cristo faria, de que maneira Cristo responderia, de que maneira Cristo agiria. Então, por isso que Paulo, ele deu vários exemplos lá aos Coríntios, ele dizia, falou, olha, tem casos aí que vocês estão levando para a justiça, vocês não têm alguém espiritual para ajudar vocês? Aí Paulo, ele vai ao extremo e diz assim, não é melhor então que você perca uma causa, mas que você ganhe diante de Deus? Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a isso, né, meus queridos? Olha, isto está muito longe de violência doméstica. Ah, eu sou crente, eu vou para a igreja. Mas espera aí, violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos. Crente não pode estar com essas coisas em sua mente, em sua casa. Seja repreendido em nome de Jesus. Vença tudo isso e viva uma vida de santidade, uma vida realmente de crente de verdade. Da mesma forma que Jesus falou ali. É, Jesus falou ali, dizendo para aquele discípulo, quando ele olhou aquele discípulo e disse assim: olha as minhas mãos, Tomé, olha o meu lado, Tomé. E Jesus falou para Tomé: seja crente. Então, queridos, sejamos crente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 e 9. No item 3 aqui, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio que Paulo diz ali. Ele fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, qual é a nossa ética? A nossa ética, o nosso hábito, o nosso costume tem que ser em obedecer a palavra e prosperar e progredir sempre na palavra do Senhor, nesse conhecimento do nosso Deus. Conclusão: sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas,
típicas de religiões legalistas. Então, muito cuidado, viu? Então, a santificação não é eu seguir um monte de regras, não. Ao contrário, é eu nem precisar dessas regras, porque eu temo a Deus, não é verdade? Eu falo assim, ó, tem essa regra, tem essa regra. Então, querido, tem que virar um hábito e um costume nosso ser ético e ser cristão de verdade. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, viu? Muito bem, vamos para as nossas perguntas. Qual é a ideia predominante de santidade ou santificação no Antigo Testamento? A ideia predominante é de separação, tanto de pessoas como de lugares e de coisas para o serviço sagrado. Então, ou qual é a ideia de santificação, de santidade? É separar, estamos separados do mundo. O que é santificação posicional? A santificação posicional é essa: nós éramos pecadores e agora, quando aceita Jesus, automaticamente ele nos torna salvos pelo seu sacrifício. Não é mérito de ninguém, não é o nosso mérito. Então, isso aí, a pessoa creu de coração, está salvo em Jesus Cristo. E depois a santificação, e a pergunta 3, ela é progressiva. Então, a pergunta 3, o que é santificação progressiva? Imagina uma escada e você subindo a cada dia mais essa escada. Não pode parar no meio da escada e ficar olhando para trás a vida do irmão, criticando o irmão, viu? Pergunta 4, por que Deus exige santidade do seu povo? Por que Deus exige? Porque Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Pergunta 5, o que é ética cristã? A ética cristã é o estudo sistemático sobre os princípios e práticas do que é certo ou errado à luz da Sagrada Escritura, viu? Então, ser ético, ser um cristão ético significa ter uma conduta igual à do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Amém.